A providência de Deus com a coluna de nuvem durante o dia e à noite uma coluna de fogo. Deus guiando seu povo em meio ao deserto. Continuando a nossa leitura bíblica, Êxodo capítulo de número 13, após o povo sair do Egito, capítulo 13 vai nos mostrar o mandado de Deus acerca dos primogênitos e o valor que eles tinham diante de Deus, não só numa festa anual, mas todo primogênito que nascesse, esse deveria ser dedicado ao Senhor. Porém, o nosso alvo de meditação hoje está a partir do versículo de número 17. O texto vai nos dizer que aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque disse Deus, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Mas fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados ou prontos ou preparados para a caminhada. Então nós notamos que Deus ele orientou o povo de uma maneira não usual, não comum, não humana. Obviamente, qualquer caminho que queremos ir, o mais perto é o melhor, o mais curto é sempre o melhor. Até porque não tem motivos para nos cansar, mas Deus, ele faz algo diferente com o povo. Ele conduz o povo ao caminho que teoricamente era o caminho mais longo, porque os planos de Deus estão muito além dos nossos. O entendimento que Deus tem acerca daquilo que precisamos, para nós, muitas das vezes, está bastante distante. Porém, eu quero pautar aqui, principalmente partindo do versículo de número 21, que diz: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Então nós temos aqui duas características ou duas manifestações de Deus para o seu povo. Nós temos uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. A nuvem durante o dia, a coluna de nuvem é extremamente importante. Afinal, em meio ao deserto, com o sol castigando a cabeça do povo, de fato não seria fácil. E durante a noite, o frio no deserto era bastante intenso. E se não tivesse com que o povo se aquecesse e se iluminasse, certamente o povo não aguentaria a caminhada. E vemos que o propósito de Deus era fazer com que o povo caminhasse de dia e de noite, o que humanamente simplesmente não dá. O que humanamente é muito difícil, mas vemos que Deus, ele providenciou todas as coisas de maneiras perfeitas. Ele estava dando ao povo durante o dia a tranquilidade para caminhar e guiando para que eles fossem pelo caminho certo. Durante a noite, de igual modo, a tranquilidade para caminhar, sem tropeçar em pedra alguma, sem cair em um buraco, até porque o povo estava sempre andando na claridade. Mas o mais importante que nós temos aqui é: Deus é o que guia os nossos passos. No meio a um deserto, se você olhar para todos os lados, você só vê areia. Como chegar ao destino correto sem ter um guia? Porém, o ponto ainda mais importante que nós temos aqui, olha só, versículo 21 e 22. Versículo 21 inicia dizendo: E o Senhor ia adiante deles. Versículo 22. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem e nem a coluna de fogo. Mais importante do que ter um guia ou do que seguir algum guia é ter um guia presente contigo. Não é só seguir uma bússola ou seguir um mapa.
é ter o Deus Todo-Poderoso contigo por onde quer que você ande. O povo de Israel estava tranquilo porque Deus estava com eles durante todo o percurso. E isso, meu irmão, para nós é extremamente importante não nos esquecer que Deus está conosco, não importa o momento, não importa a hora, Deus, ele é um Deus sempre presente. Antes de Jesus ser assunto ao céu, ser arrebatado aos céus, ele falou acerca do Espírito Santo. Primeiro ele disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. João capítulo 14 e versículo 26. Porém ele disse que o Espírito da verdade, ou o Espírito nos guiaria. João capítulo 16 e versículo 13. Por isso, as nossas lições são Deus, ele vai sempre nos direcionar no melhor caminho. Mas não vai nos mandar ir somente, ele estará conosco para nos ensinar e nos acompanhar durante todo o caminho. Jesus nunca te abandonou, nunca te deixou para trás, nunca se esqueça disso. Você certamente não moverá uma unha se Deus não estiver contigo. Assim foi com o povo de Israel. Então, para as nossas lições de hoje Deus é o Deus que nos protege, nos ilumina e nos guia durante todo o caminho. Guarde isso no seu coração e certamente você caminhará com muito mais tranquilidade. Deus te abençoe.